Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje vai tratar de dois recursos, continuando aí o módulo de recursos, a unidade de recursos do nosso curso. Vamos tratar hoje de dois recursos, o agravo de petição e o agravo de instrumento no processo do trabalho. A abordagem será iniciada então pelo agravo de petição. O agravo de petição, ele funcionaria aí como uma espécie de recurso ordinário da execução. Então, as decisões na execução, as quais comportem recurso, esse recurso na execução trabalhista será o agravo de petição. Então, vencida a fase de conhecimento do processo, não mais caberá o recurso ordinário contra as decisões do juízo, decisões essas que podem ser impugnadas perante o tribunal. A impugnação, nesse caso, será feita por meio de agravo de petição. Então, o agravo de petição ele funciona como uma espécie de recurso ordinário de execução e exatamente por isso ele é muito semelhante ao recurso ordinário, tem montagem, estrutura e pressupostos semelhantes, porém tem algumas peculiaridades que precisam ser destacadas e são essas peculiaridades e esse formato que nós vamos abordar a partir de agora. Então, o primeiro ponto do agravo de petição diz respeito naturalmente ao seu cabimento, à sua previsão legal. E a previsão legal do agravo de petição está aqui no artigo 897, a linha A da CLT. O artigo 897, a linha A da CLT, consigna que o agravo de petição será cabível no prazo de 8 dias, das decisões do juiz ou presidente, isso aí para a época das juntas de conciliação e julgamento, que não existe mais. Então, onde se tem aqui juiz ou presidente, leia-se juízo, decisão do juízo de primeiro grau nas execuções. Então, as execuções que tenham incidentes solucionados pelo juízo, essas decisões que solucionam essas questões na execução, comportarão recurso de agravo de petição para a parte que estiver insatisfeita com esse provimento jurisdicional. Então, os casos, na prática, os casos mais comuns de cabimento de agravo de petição são aqueles casos em que o juízo decide os embargos de execução, que ele decide os embargos de terceiro, que decide exceção de pré-executividade e também nos casos em que o juízo decide a desconsideração da personalidade jurídica na execução. Então, esses 4 casos são os casos mais corriqueiros de cabimento de agravo de petição. Existem outros aí menos recorrentes, mas os 4 casos fundamentais são esses, porque esses casos, eles solucionam em definitivo a execução como um todo, ou a execução parcialmente falando. Então, justamente porque essas decisões resolvem no todo em parte a execução, no caso, resolvendo a execução, em relação ao montante da execução, ao prosseguimento da execução, à legitimidade de parte da execução. Então, quando essa decisão do juízo resolve a execução relativa aí a um dos envolvidos no processo, ou em relação ao próprio prosseguimento da execução e dos valores exequendos, essa decisão, portanto, será uma decisão aí impugnável por meio de agravo de petição, sendo essas 4 decisões, as decisões que tratam aí, portanto, que resolvem os embargos de execução, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade e desconsideração da personalidade jurídica. Esses 4 casos são os casos que mais recebem impugnação por meio de agravo de petição, uma vez que o juiz decide essa questão incidental na execução, resolvendo-a no todo em parte, seja em relação ao processo, como um todo, como o prosseguimento da execução, seja em relação aos indivíduos que estão participando ali dessa relação jurídico-processual já na fase executiva. Ainda se tratando do agravo de petição, o artigo 897, parágrafo 1º, ele vai consignar aqui um pressuposto específico do agravo de petição, que é o pressuposto intrínseco da delimitação de matérias e valores. É um pressuposto que naturalmente não consta aí no recurso ordinário. Então, o agravo de petição, a montagem correta da peça do agravo de petição precisa levar em conta, nas razões recursais,
a parte tem então que se desincumbir desse ônus de separar, né, de destacar um tópico para tratar e para informar ao tribunal, né, qual é ou quais são as matérias e os valores impugnados por meio desse agravo de petição. Então, mesmo que pareça uma providência que vai se tornar até de certa forma redundante, porque afinal de contas, né, adiante nas razões recursais, esse tema vai ser, né, as matérias impugnadas, os valores impugnados necessariamente serão retomados, né, mais adiante. Mas o fato é que, mesmo que pareça um pouco redundante, é imperioso que se destaque esse tópico. Ainda que seja um tópico que no final da leitura das razões recursais não pareça tão relevante assim, mas é imperioso destacar esse tópico para, né, evitar embaraços em relação ao conhecimento e provimento do recurso. No que diz respeito, então, a esse pressuposto intrínseco e específico do agravo de petição, que é a delimitação de matérias e valores, uma exigência da CLT no artigo 897, parágrafo 1º. Então, a montagem da peça de agravo de petição ela vai ser bem semelhante à montagem da peça do recurso ordinário, no sentido de que a instância decisória recursal vai ser a mesma, né? Uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho, ou se o tribunal não for dividido em turma, né, o próprio pleno vai decidir essa questão da mesma forma, então, que funciona com o recurso ordinário. Então, em regra, né, os juízos, os critérios funcionais de definição de competência para decidir, para indicar quem tem, qual é o órgão colegiado que vai ter a competência para processar e julgar o recurso ordinário, será, em regra, o mesmo órgão que processará e julgará também o agravo de petição. Então, as pautas das turmas costumam, né, ter aí a movimentação de recursos ordinários e agravo de petição. Né? Então, esses órgãos, os órgãos que decidem os recursos ordinários, costumam ser também os mesmos que decidem os agravos de petição. Então, se temos essa informação de que o colegiado, né, de segunda instância, um órgão colegiado, um órgão fracionário do tribunal, vai decidir, né, a respeito do agravo de petição, então já sabemos que as razões recursais serão endereçadas aí à turma, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Porém, a peça inicial, né, a petição de interposição, a construção da peça vai ser semelhante nesse ponto ao recurso ordinário. Então, a petição de interposição, no entanto, será dirigida ao juízo prolator da decisão recorrida. Então, ao se montar a peça do agravo de petição, vamos ter aqui uma petição de interposição, né, na frente da peça. E essa petição de interposição começará com endereçamento, e o endereçamento será feito ao juízo de destino, que é aquele juízo que prolatou a decisão recorrida. Então, juízo da tal vara de tal município. Primeiro ponto, então, a ser esclarecido, né, a ser informado na montagem da peça, é o endereçamento, e o endereçamento é feito dessa forma. Não vamos ter mais, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a petição inicial, não vamos ter aqui a possibilidade de indicar o juízo de maneira incerta, né? A um dos juízos não temos mais essa possibilidade. Se o processo já está na fase executiva e todo esse trâmite foi seguido numa vara do trabalho, essa mesma vara, esse mesmo juízo terá a competência também para receber o agravo de petição e encaminhá-lo ao tribunal de destino, ao tribunal, né, o órgão de segunda instância que vai apreciar e julgar esse agravo de petição. Então, primeiro ponto, o endereçamento da peça fundamental, o endereçamento indicado ao juízo de origem, o juízo que prolatou a decisão recorrida. A montagem do restante da peça vai levar em conta também a necessidade de indicar, né, quem é o recorrente, quem é o recorrido, onde está a decisão, afinal de contas, de qual decisão se recorre. Então, é necessário se indicar aí a sentença de embargos, né, a decisão que resolveu aí o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enfim. Então, indicar a decisão recorrida, indicar também o fundamento legal, artigo 897, a linha A da CLT, e, se possível, também indicar em que ponto, né, em que lugar, né, dos autos eletrônicos ali, consta a procuração que deu a esse advogado, a essa advogada, a prerrogativa, então, de peticionar em nome do cliente. Lembrando que recurso, né, o ato de recorrer é um ato que está dentro da cláusula de judícia, é um ato que não necessita de poderes especiais para tanto, então a procuração sem poderes especiais, né, porém que conste lá simplesmente a cláusula de judícia, já é uma procuração que habilita
o advogado a subscrever a peça do agravo de petição. Não é necessário poderes especiais para tanto. Então, indicar aí recorrente, o recorrido, a decisão, o número do processo que está em curso, né? E também a localização da procuração nos autos. Então, uma vez que se observe essa necessidade de preenchimento dessas exigências recursais, vamos também passar aqui para o verbo a ser utilizado na interposição do agravo de petição, o verbo interpor. Acabei de falar, inclusive, interposição. Então, o verbo interpor. O verbo interpor porque ele vai sair de uma instância, a instância que prolatou a decisão recorrida, e vai para a instância superior, para o tribunal, e o tribunal, então, apreciará o teor do recurso. Então, o verbo interpor, então, vem perante esse juízo, não perante Vossa Excelência, né? Perante o juízo, de acordo, então, com a nomenclatura aí, atualizada pela reforma trabalhista, vem perante esse juízo interpor agravo de petição, com fundamento, aí no artigo 897, alineado da CLT, né, tendo em vista aí as fundamentações, né, os elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos, enfim. O encaminhamento, então, requerendo, por fim, o encaminhamento a uma das turmas do TRT para processamento e julgamento dessa peça. Então, a montagem do agravo de petição ela vai ser bastante semelhante à montagem do agravo de instrumento, não, bastante semelhante à montagem do recurso ordinário, e também nessa construção da peça vamos levar em conta esses pontos aqui para montar uma peça adequada de agravo de petição, não se esquecendo, portanto, de todos esses elementos aqui na peça de interposição, aquela peça que a parte recorrente vai direcionar ao juízo da execução, e ele juízo então que vai receber a peça, e é ele juízo que vai ter o primeiro contato então com essa peça antes de remetê-la, né, ao tribunal. Num segundo parágrafo, né, que também pode ser diluído num parágrafo único aqui, mas por a questão de estilo, né, cada um define o seu, pode ser um parágrafo separado ou dentro do mesmo parágrafo, né, mas o importante é mencionar aqui, né, o cumprimento também dos pressupostos recursais extrínsecos, que são relevantes para esse ponto, né? Então, no caso aqui, temos a tempestividade, o prazo é de 8 dias, então indicar desde quando a parte está ciente da decisão, aí o próprio tribunal, né, os assessores, os próprios desembargadores, eles vão fazer o cálculo aí, né, do prazo de 8 dias úteis a partir da ciência da decisão. Então, a tempestividade, indicar quando ocorreu a ciência. Em relação ao preparo, o agravo de petição ele tem uma peculiaridade, que é o fato de que ele tem custas. No entanto, essas custas, de acordo com o artigo 789-A da CLT, somente serão pagas ao final do trâmite da execução. É importante chamar a atenção para esse ponto aqui. A regra comum da fase de conhecimento do processo do trabalho, ela é muito diferente do processo civil, porque no processo do trabalho o pagamento ele é pós-fixado, o pagamento das custas ele é pós-fixado. É necessário primeiro esperar a condenação e a partir dela que se calcula o valor das custas de 2%. Então todo o processo tramita gratuitamente até a sentença. Depois da sentença haverá necessidade de pagamento. Esse pagamento será feito, né, diluído na execução, caso o executado não recorra, ou se o vencido não recorra, ou se o vencido condenado recorrer, ele deverá recolher essas custas no prazo recursal, no caso do recurso anterior, que é o recurso ordinário. Então, independentemente se houve recurso ordinário ou não, o fato é que no processo de trabalho em fase de conhecimento, o regramento das custas segue o artigo 789 da CLT. E o artigo 789 da CLT determina que as custas serão pós-fixadas, serão pagas por ocasião, né, posterior à sentença. E aí então esse momento vai ser definido de acordo com o comportamento recursal do vencido. Se ele recorrer, paga as custas no prazo do recurso ordinário. Se não recorrer, as custas serão somadas ao montante da execução. No caso do agravo de petição, como acontece, aliás, com toda a execução trabalhista, a lógica de pagamento das custas dissocia-se um pouco da lógica comum do processo do trabalho e se assemelha mais ao processo civil. No processo civil, as custas são pagas, em regra, por aquele que requerer determinada diligência ou determinado ato processual. Então, o autor deu entrada na petição inicial, ele paga as custas para movimentar a máquina judiciária.
Se tiver que pagar, se tiver que custear a diligência de oficial de justiça, é o autor que custeia. Se ele requerer uma prova pericial, ele custeia. Então, em regra, no processo civil, o autor, né, o requerente, se não for o autor, mas o requerente, ele vai antecipar as custas na expectativa de que o vencedor da causa tenha o ressarcimento desses valores a posteriori. No caso do processo que trabalha na fase de execução, o artigo 789-A da CLT, que se distingue do artigo 789, ele traz uma lógica de pagamento na execução diferente do que acontece na fase de conhecimento. Na execução trabalhista, a movimentação da máquina judiciária, né, a apresentação de peças, de petições, enfim, impugnações, elas receberão um tratamento jurídico diferenciado no sentido de que as custas serão pagas por ato. E nesse pagamento por ato, o ato, agravo de petição, também tem custas calculadas de maneira distinta e separado, né, e legalmente previsto esse valor de R$ 44,26. Então, lá no artigo 789-A da CLT, nós temos as custas do agravo de petição no montante de R$ 44,26, valor esse que foi definido em 2002 por uma lei, a lei que reescreveu a execução trabalhista, né, em 2002, e desde então esse valor não foi atualizado, continua sendo R$ 44,26. Então, o pagamento do agravo de petição, o ato de interpor o agravo de petição, demandará um custas de R$ 44,26. Agora, essas custas não precisam ser recolhidas no prazo recursal, elas podem ser recolhidas a posteriori na fase de execução, esperando o montante da execução, se for o caso, para o executado pagar também essas custas. O detalhe é que muitos advogados, na prática, eles têm se antecipado a uma possível interpretação do tribunal, no sentido de se exigir de maneira antecipada, né? A exigência é essa que às vezes aparece aí uma outra decisão, né, aleatória, mas o fato é que ela não tem amparo legal. Legalmente não é permitido exigir antecipação de custas no agravo de petição, porque a CLT diz que o pagamento das custas na execução serão feitas ao final. Porém, muitos advogados, para prevenir dor de cabeça, enfim, chateação, demora processual, eles acabam fazendo o pagamento dos R$ 44,26, né? A parte acaba fazendo esse pagamento no prazo do agravo de petição. Então, na prática, muitos fazem o recolhimento das custas no prazo recursal. Eu comprovo o recolhimento com a juntada da GRU, né, da Guia de Recolhimento da União, no prazo recursal, no valor de R$ 44,26. No entanto, essa providência não é necessariamente obrigatória, porque a CLT reza que o pagamento pode ser feito ao final. Então, muitos advogados, até por excesso de cautela, têm feito dessa forma, antecipando a questão das custas, né? Então, em caso de cobrança, em caso de você estar sendo submetido ou submetida a uma avaliação sobre a sua qualidade na montagem do agravo de petição, de uma peça de agravo de petição, é recomendável que se indique essa circunstância na peça de interposição. Se é o caso de recolher antecipadamente as custas, indique que as custas estão recolhidas antecipadamente no valor de R$ 44,26, conforme GRU anexa, ou, se optar por recolhê-las ao final, indique também que deixa de recolher as custas no presente momento, porque essas custas serão somadas, poderão ser somadas ao montante da execução. Então, independentemente de se houver ou não recolhimento das custas, indique a circunstância que fundamentou sua postura no agravo de petição, seja para informar que as custas já foram recolhidas, seja para informar que elas serão recolhidas ao final, conforme é permissivo do artigo 789-A da CLT. Então, em relação às custas, nós temos esse tratamento diferenciado na fase de execução. Sendo agravo de petição um recurso próprio da execução, ele tem esse tratamento distinto do que se destina ao recurso ordinário. Ainda, em termos aqui dos pressupostos recursais, temos a tratar de outra circunstância relacionada à agravo de petição, que é o fato de que ele não necessita de depósito recursal. E não necessita de depósito recursal por uma circunstância, de certa forma, até lógica e bem clara, bem evidente, que se resume da seguinte maneira. No recurso ordinário, se exige a apresentação do depósito recursal, porque o depósito recursal ele visa a garantir uma futura execução daquela decisão recorrida. Então,
a razão de existir do depósito recursal é uma futura execução, e essa futura execução, então, fica antecipadamente garantida pelo depósito recursal. Isso vale para o recurso ordinário, para o recurso de revista, para o recurso de embargos e também para o recurso extraordinário trabalhista. No entanto, no agravo de petição não se exige o depósito recursal. E por quê? Porque o recurso do agravo de petição já é um recurso interposto na fase de execução. Então, como em regra, o agravo de petição, ele acaba vindo em regra, né, na maioria dos casos, ele decorre de uma decisão que resolve os embargos. E para embargar, a parte precisou garantir o juízo, seja por ato voluntário, seja por penhora determinado pelo juízo de maneira impositiva. O fato é que, em regra, quando há a interposição do agravo de petição, o juízo já está garantido na origem, em regra. Então, o que você precisa fazer ao construir a sua peça não é dizer que vem apresentar depósito recursal, é dizer que o juízo já se encontra garantido conforme indica lá, conforme a penhora, conforme o depósito judicial feito, conforme o depósito recursal anteriormente feito na fase de conhecimento, enfim. Então, no agravo de petição não se exige novo depósito recursal. No entanto, é recomendável que se indique a existência nos autos de juízo já assegurado, que já existe aí nos autos a garantia do juízo para viabilizar o trâmite mais rápido da agravo de petição e viabilizar que o tribunal também possa, então, apreciar esse agravo de petição. Então, lembrando que o agravo de petição tem custas específicas, não tem depósito recursal. Então, assim, dessa maneira, nós podemos dar por encerrada aqui a questão da petição de interposição com o cumprimento desses pressupostos recursais aí, pressupostos esses que deverão, né, recomenda-se que eles sejam informados na petição de interposição, porque o juízo de primeiro grau, o juízo que prolatou a decisão recorrida, ele ainda conserva, ao contrário do que aconteceu com o processo civil, né, ele ainda conserva o juízo de admissibilidade recursal. Então, no processo civil, o juízo de primeiro grau não tem mais o poder de trancar o recurso, de paralisar a tramitação recursal. Mas no processo do trabalho, o juízo de primeiro grau ainda tem esse poder. Ainda conserva o poder de inviabilizar o trâmite recursal, né, para a instância superior. Então, é preciso fazer essa petição de interposição e, de preferência, destacar o cumprimento dos pressupostos recursais, especialmente aqui os extrínsecos, para que o juízo possa liberar a tramitação recursal de maneira mais rápida. Então, agravo de petição, petição de interposição, é esse ponto aqui, é isso que nós temos a tratar. O restante da peça, né, as páginas seguintes do recurso de agravo de petição, eles serão destinados ao tribunal, serão destinados ao órgão ad quem, serão destinados àquele órgão que vai analisar as razões recursais e decidir se o recorrente tem ou não razão na impugnação que ele está apresentando. E na montagem das razões, recursais, é recomendável que se siga o seguinte esqueleto, a seguinte estrutura. Primeiro, indicando aqui quem é o órgão ad quem. Costuma-se indicar o órgão aí com a formulação egrégia turma. Então, egrégia turma do Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Essa turma, não sabemos qual é ainda, porque essa turma, nesse recurso, será sujeita à distribuição lá no segundo grau. Então, egrégia turma, uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Então, vamos começar as razões recursais dessa maneira. Depois vamos indicar quem são aí as suas partes, o recorrente, o recorrido, qual o número do processo. Vamos fazer um parágrafo de introdução, né? Um parágrafo de introdução para fazer aquele elogio rápido para a decisão, dizer que a decisão foi bem elaborada, bem fundamentada, porém apreciou de maneira incorreta o direito, porém apreciou de maneira indevida as provas, porém não se atentou para determinado elemento dos autos e, portanto, merece reforma, né? Pelas razões que passa a expor adiante. Então, faça um parágrafo de apresentação, um parágrafo que vem dizer, né, que, apesar de bem fundamentada, a decisão merece ser reformada de qualquer modo. Então, faça uma síntese, né? Logo em seguida, abre o primeiro tópico para fazer uma síntese fática
para introduzir o tribunal, na final de contas, no que está sendo discutido ali. Lembrando que essa síntese fática não deve ser feita como um relatório de sentença ou como um resumo do processo. A síntese fática, como se trata de processo de execução, de fase de execução, essa síntese fática ela vai ter em vista tão somente o que aconteceu da execução para cá, porque isso é que nos interessa aqui no agravo de petição. Não vamos rediscutir a sentença que está sendo executada, não vamos rediscutir o que consta no título executivo. Vamos discutir aqui, salvo alguma situação aí relacionada aí à inconsistência, à nulidade do título executivo, mas em regra o que vamos discutir no agravo de petição é matérias relacionadas aí à própria execução. E posteriores, portanto, à consolidação do título. Se tivermos, no entanto, matérias que impactem na validade, na liquidez, na exigibilidade do título, essas matérias também podem ser trazidas pelo agravo de petição, mas não é exatamente o tipo de matéria mais corriqueira que se vê no agravo de petição. No entanto, é possível trazê-las, então vamos fazer uma síntese fática que se recomenda aqui seja no máximo de 2 parágrafos. 2 parágrafos para dizer que a execução pretendia isso, e, no entanto, tem isso e isso de irregular. Então, você pode, por exemplo, dizer que a sentença exequenda, ela condenou o executado, condenou o reclamado a pagar as verbas A, B e C. No entanto, o cálculo apresentado, ou então o montante a ser executado, está sendo aí A, B, C, D, tem verbas a mais sendo executadas. Ou então em valores que não correspondem à realidade. Então o juiz subverteu a ordem de tramitação, ou simplesmente se negou a receber o embargo de execução, alegando que eles estavam intempestivos. Enfim, você pode então trazer os pontos nesse parágrafo, ou nesses parágrafos, os pontos já relativos à conduta do juízo que você espera seja revista pelo tribunal. Então, o tópico aqui da síntese fática ou síntese da demanda é o primeiro tópico das razões recursais. Vamos partir então para o tópico fundamental, que é a delimitação de matérias e valores. Então, eu preciso abrir o tópico lá para dizer quais são as matérias e os valores impugnados naquele recurso de agravo de petição. Claro que os valores vão ser explicitados mais adiante, as matérias também, mas você precisa já deixar claro quais são as matérias e valores impugnados. Então, o procedimento, a matéria, a execução está sendo por um valor que corresponde ao dobro do que foi apurado na fase de conhecimento, ou então está considerando aí parcelas que já foram quitadas. Enfim, então você vai trazer matérias e valores, apresentar as matérias e valores que estão sendo impugnados por meio do agravo de petição. E é claro que nos tópicos seguintes você então vai desenrolar essas matérias e valores, você vai desenvolver cada uma delas. Então, você tem um segundo tópico aqui que seria delimitações de matérias e valores, e você pode depois colocar o ponto 3, o mérito recursal propriamente dito, e nesse ponto 3 você pode desenrolar em 3.1, 3.2, ou simplesmente colocar ponto 3, matéria tal, ponto 4, matéria tal, ponto 5, valores tais, enfim. Então você vai construir de acordo com o seu estilo de montagem da peça. Agora lembrando que é preciso ter uma certa coerência na montagem e não se esquecer do tópico fundamental da delimitação de matérias e valores que vem antes aqui. Então, nesse mérito recursal, você pode discutir de diversas matérias voltadas aí à execução, que já houve quitação, que houve prescrição intercorrente, por exemplo, que os valores objeto de execução estão sendo em montante muito acima do que foi consignado no título executivo, a própria invalidade na constituição do título executivo, em regra se for com o título de execução por título executivo extrajudicial. É possível também alegar nesse ponto aqui relação aqui ao ponto do não recebimento dos embargos, ou que o juiz apreciou determinada prova de maneira inconsistente, enfim. Então você tem um rol relativamente longo, generoso de matérias para impugnar por meio do agravo. Agora, matérias essas que ficam aqui, adstritas aí ao âmbito da execução, e só podem retroceder a momento anterior à execução se a própria formação do título teve alguma irregularidade, alguma invalidade que precisa ser destacada perante o tribunal. Se não tiver uma matéria que destaque a invalidade do título, na formação do título executivo, então é recomendável que não se tome o tempo do tribunal para colocar esse tipo de alegação no agravo de petição. Na conclusão, então, você vai requerer a providência que espera ser
reconhecida pelo tribunal, ou a redução dos valores, ou o reconhecimento de prescrição intercorrente, ou a liberação de um bem que está indevidamente penhorado, enfim. Então você tem também um rol de matérias a ser alegado, e esse rol vai, né, se casar, ele vai decorrer da fundamentação que você trouxe. Então, se no mérito recursal, nos pontos em que você está trabalhando o recurso, você vai ter então determinadas matérias a serem alegadas, a consequência lógica da alegação dessas matérias e do reconhecimento pelo tribunal que você tem razão é o provimento do recurso para, enfim, então você vai requerer o conhecimento do recurso. Então, primeiro requeira sempre o conhecimento do recurso, porque o conhecimento significa que o recurso vai passar pela análise da admissibilidade. Então, requeira sempre. Requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu provimento para, e você resume rapidamente aqui quais são as matérias que merecem ser providas por meio do seu agravo de instrumento. Perdão, por meio do seu agravo de petição. Então, a montagem, né, a estrutura, você pode ver que é muito semelhante ao recurso ordinário. Agora, é claro que vamos ter aqui umas adaptações aqui voltadas para a fase executiva, né? Não temos depósito recursal, temos um pressuposto específico, as matérias são um pouco mais limitadas do que teríamos aí na fase de conhecimento, enfim. Mas o fato é que o agravo de petição tem uma montagem muito semelhante ao recurso ordinário, de modo que, se você já tem segurança para construir um recurso ordinário trabalhista, provavelmente terá também, né, já um lastro para poder montar um bom agravo de petição, observando, no entanto, essas peculiaridades aqui da fase executiva, do fato de que não temos depósito recursal, mas temos que indicar onde é que está garantido o juízo, que as custas são pagas ao final, enfim. Então, com o conhecimento sobre o recurso ordinário, tendo em vista essas peculiaridades do agravo de petição, a chance de se fazer uma boa peça é bastante elevada. Eu espero, então, que a partir desse instrumental dado aqui em aula, junto com o material anexo que nós temos aqui no grupo, né, da nossa disciplina, vocês consigam ter uma boa montagem, uma montagem segura da peça do agravo de petição. Passemos, então, à abordagem do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele tem previsão na linha seguinte àquela que prevê o agravo de petição. Então, o agravo de petição tem previsão legal no artigo 897, a linha A da CLT, enquanto o agravo de instrumento está previsto no 897, a linha B da CLT. O problema é que a redação do dispositivo é bastante infeliz mesmo. Do jeito que o dispositivo está redigido, ele dá a entender que o agravo é cabível contra determinada decisão, e na verdade não é ela, não é dessa decisão que é cabível o agravo de instrumento, e também que ele é cabível numa determinada circunstância que também não é essa circunstância específica de cabimento do agravo de instrumento. De acordo com a redação da CLT nesse ponto, nós temos o seguinte, que é cabível o agravo de instrumento no prazo de 8 dias, né, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Despachos que denegarem a interposição de recursos. Dá a entender que agravo de instrumento no processo de trabalho, ele é cabível contra despacho e contra despacho que denega a interposição de recursos, ou seja, um despacho do juízo que impede que você recorra. Logo se vê que não tem muita lógica esse raciocínio. Então, essa redação precisa ser lida com a devida correção. E a correção é a seguinte: caberá agravo de instrumento dos despachos, não, das decisões interlocutórias, que denegam a interposição de recursos, não, que negam o prosseguimento da tramitação do recurso, ou que obsta a tramitação do recurso, ou que bloqueia a tramitação do recurso, ou como a gente diz, né, no popular, que tranca o recurso. O juízo de origem, né, como já adiantei aqui em relação ao agravo de petição e também em relação ao recurso ordinário, o juízo de origem, no processo de trabalho, ele conserva a prerrogativa que foi retirada do CPC, mas ele, no processo do trabalho, conserva a prerrogativa de analisar, né, fazer o juízo de admissibilidade e analisar os pressupostos recursais. Geralmente ele acaba analisando os extrínsecos. E aí, dessa análise, o juízo de origem decide se manda a tramitação prosseguir ou se ele segura a tramitação do recurso, né, ou tranca a tramitação do recurso, por entender que um pressuposto recursal específico está faltando. Então você interpõe um recurso ordinário, ou interpõe um agravo de petição. Esse recurso, o juízo recebe esse recurso e analisa e decide, olha, esse recurso aqui foi interposto fora do prazo.
Então, no meu entendimento, o juízo de origem, esse recurso está intempestivo. Então, nego seguimento ao recurso, a decisão interlocutória vai ser mais ou menos dessa forma, né? Nego seguimento ao recurso diante da intempestividade de sua interposição. Pronto. Então, essa decisão, que é uma decisão interlocutória, não é um despacho puro e simples, é uma decisão interlocutória, essa decisão ela é impugnável por meio de agravo de instrumento. Apesar de o nome do recurso no processo do trabalho ser igual ao recurso do processo civil, o agravo de instrumento no processo do trabalho ele tem finalidade específica e exclusiva de destrancar recurso. Então, no processo do trabalho, o agravo de instrumento serve apenas para o destrancamento do recurso. Se você abre lá o CPC, no artigo 1015, vamos ver diversas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no processo civil. A principal delas, no caso aí, a mais corriqueira, é o agravo de instrumento que vai impugnar as tutelas provisórias. Tutelas provisórias, mas também é cabível o agravo de instrumento das decisões aí, interlocutórias no processo de execução, das decisões interlocutórias sobre gratuidade, sobre negativa da gratuidade de justiça, sobre exclusão de desconsorte, sobre intervenção de terceiros, enfim. Então existe um rol relativamente numeroso de situações que permitem a interposição do agravo de instrumento contra essa decisão específica. Está lá no artigo 1015 do CPC. Mantendo o mesmo nome agravo de instrumento, no processo de trabalho, o agravo de instrumento não é cabível em nenhuma daquelas ocorrências mencionadas no artigo 1015 do CPC. No processo de trabalho, o agravo de instrumento tem uma finalidade completamente distinta, que é tão somente destrancar o recurso. O juiz, então, nega seguimento ao recurso por entender que um pressuposto recursal está faltando. Geralmente, na prática, o que o juiz observa são em regra, 3 pressupostos, todos eles extrínsecos. Ele observa se o recurso está subscrito por advogado com representação, com advogado com instrumento de mandato nos autos. Ele observa se o recurso está tempestivo e se o recurso está acompanhado do devido preparo. Então, geralmente, esses 3 pressupostos são os mais analisados pelo juízo de origem. Então, se ele detecta que um desses pressupostos não está presente, ele vai negar seguimento ao recurso por decisão interlocutória. E essa negativa de seguimento, essa decisão interlocutória, ela é a decisão que tranca o andamento do recurso. Então, se você, advogado da parte interessada, foi cientificado dessa decisão e não toma qualquer providência, acabou. Aquele recurso que você interpôs, ele não vai ser analisado e a decisão anterior ela vai fazer coisa julgada. Ela vai, no caso em que não seja coisa julgada, ela vai formar aí a preclusão consumativa, a preclusão temporal, você não tem mais meios de impugnar essa decisão, enfim. Então todo o seu interesse se esgotou naquela decisão do juízo de origem que obstou o acesso a outra instância para analisar o seu recurso. Para você insistir na análise do seu recurso, é preciso que você use outro recurso. E esse outro recurso é o agravo de instrumento. Então você interpõe o recurso ordinário, o juiz tranca por entender que o recurso ordinário está sem depósito recursal. Se você interpõe o agravo de petição, o juiz o tranca por entender que o agravo de petição está intempestivo. Então, se você não toma qualquer providência contra essas decisões que trancaram os recursos, acabou. Aquela discussão que você pretendia veicular por meio do recurso, acabou. O acesso que você esperava ter no tribunal também não vai ter mais. Então, para você insistir na remessa do seu recurso para o tribunal de destino, é preciso agravar de instrumento. É preciso, então, lançar mão desse recurso, agravo de instrumento, que no processo do trabalho ele tem a finalidade específica de destrancamento de recurso. Além disso, um outro ponto relevante a se destacar no agravo de instrumento trabalhista é o fato de que o agravo de instrumento no processo de trabalho ele não tem custas, ele não vai ter um regime de custas próprio, então a interposição é gratuita quanto às custas. No entanto, o agravo de instrumento deve vir acompanhado aí, da comprovação do depósito recursal correspondente a 50% do valor do recurso que se pretenda destrancar. É essa regra que está aqui no artigo 899, parágrafo 7º da CLT. E essa regra precisa ser lida, ter em mente a noção de que essa regra precisa de um pouco de cautela para a sua compreensão. Esse 50%, naturalmente, e é bom que você chame atenção para isso, esse 50% fica limitado ao valor da condenação. Um exemplo, o recurso ordinário, vamos imaginar que o valor do depósito recursal do recurso ordinário fica aí em torno de R$11.000, 10 mil e poucos reais.
mas vamos arredondar para 11. R$ 11.000 é o valor do depósito recursal máximo do recurso ordinário. Se o seu cliente foi condenado em 15 mil, ele vai ter que lançar mão de 11 mil no recurso ordinário para, né, cumprir a exigência do depósito recursal. 11 mil. Restam 4. Só que o recurso ordinário foi interposto aí de maneira intempestiva. Pelo mesmo entendimento do juízo de origem, foi interposto de maneira intempestiva. Ele vai trancar o recurso. Se você não tomar nenhuma providência, acabou. A sentença vai transitar em julgado dessa forma. Você precisa utilizar algum expediente que permita, que viabilize que o seu recurso ordinário suba, vá para o tribunal analisá-lo. E aí, o expediente que você tem em mãos é o agravo de instrumento. Então, você vai interpor agravo de instrumento contra essa decisão do juízo que determinou o trancamento do recurso, também no prazo de 8 dias, a contar assim essa decisão. E, ao interpor o agravo de instrumento, no prazo do agravo de instrumento, você precisa fazer o recolhimento do depósito recursal de 50% do montante do recurso que se pretenda destrancar. Então, 50% de 11 mil, R$ 5.500. Acontece que a condenação foi de 15. Se o seu cliente foi condenado em 15, recolheu 11 pela interposição do recurso ordinário. Para chegar em 15, restam 4 mil. Então, você não precisa recolher 5.500, precisa recolher 4 mil. Então, você, na verdade, isso é metade, né, do depósito recursal, ele acaba sendo aí a metade limitada ao valor da condenação. Assim como acontece com o recurso ordinário. Então, nesse cenário que o recurso ordinário, o depósito recursal para interpor recurso ordinário, seja de R$ 11.000, se o seu cliente for condenado em 10, ele vai recolher 10 para fim de depósito recursal. E se precisar agravar de instrumento de eventual decisão que denega seguimento ao recurso, que nega o seguimento ao recurso, nenhum depósito precisará mais ser feito. Porque se o valor da condenação foi 10, o recolhimento foi de 10, nenhuma outra exigência de depósito recursal poderá ser imposta ao seu cliente. Por quê? Porque ele já cumpriu a finalidade do depósito recursal, que é assegurar no todo em parte o valor da condenação. Então, o valor do depósito recursal do agravo de instrumento, ele vai corresponder à metade do valor do depósito recursal máximo do recurso que se pretende destrancar, limitado esse valor à satisfação do montante integral da execução. Uma vez que se atingir esse montante, nenhum depósito mais será necessário. Então, duas palavrinhas rápidas aqui sobre agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 897-B da CLT e 899, parágrafo 7º. O agravo de instrumento, ele tem essa disciplina apenas aqui na CLT e acaba tendo algumas lacunas sobre o seu processamento. E essas lacunas, elas acabaram sendo solucionadas pelo TST por meio de uma instrução normativa, a instrução normativa número 16 de 1999, que consta aí no nosso material de aula. E essa instrução normativa, ela tem diversos itens, e eu separei os 2 itens mais importantes para a gente ver rapidamente aqui, que são os itens 2 e o item 6. O item 2 dessa instrução normativa, né, ela disciplina, justamente ela repete, né, ela repete, infelizmente, né, a redação da CLT, a redação do despacho que denegue, na verdade, a decisão interlocutória que tranca o recurso. Então, tem a infelicidade de repetir a redação da CLT, mas esclarece um ponto importante. Esclarece um ponto importante porque a quem vai ser interposto o agravo de instrumento? No processo do trabalho, o agravo de instrumento não é interposto diretamente no tribunal. No processo do trabalho, o TST esclarece, ele vai ser interposto perante a autoridade que provatou a decisão recorrida. Então, a decisão recorrida aqui é a decisão interlocutória que trancou o recurso. Então, o juízo, você vai interpor o agravo de instrumento perante o juízo de origem. Agora, vamos imaginar que o seu agravo de instrumento esteja intempestivo, ou seu agravo de instrumento não tenha vindo acompanhado do depósito recursal quando deveria ter esse comprovante do recolhimento do depósito recursal. E aí? E aí o juízo não tem esse juízo de admissibilidade no agravo de instrumento. Ele precisa mandar ao tribunal, ainda que seja intempestivo, e ainda que não tenha comprovação do depósito recursal. Então, o juízo trabalhista de origem, ele continua conservando, ao contrário do que aconteceu no processo civil, ele ainda mantém a prerrogativa de exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso interposto. Recurso ordinário, agravo de petição, enfim. Agora, se ele decidir trancar esses recursos, o destrancamento será por meio do agravo de instrumento, que também será interposto perante o juízo de origem.
Mas, ainda que seu agravo de instrumento esteja intempestivo ou sem um preparo devido, o juízo de origem não pode trancar o agravo de instrumento. Ele precisa liberar o julgamento do agravo, mandar para o tribunal decidir a respeito. Ele não pode trancar o agravo sob a alegação de que está exercendo o juízo de admissibilidade do agravo. Ele só apenas vai receber o agravo. Ele não tem juízo de admissibilidade sobre o teor do agravo. Ao contrário do que aconteceu com o recurso ordinário ou com o agravo de petição anterior, aí que veio anteriormente a ele. Tá? Além disso, o item 6, ele nos trata aqui de como funciona o processamento aí das contrarrazões no caso de agravo de instrumento. Então, quando o juízo de origem ele recebe o recurso está em ordem, ele manda intimar a parte adversa para contrarrazoar o recurso. Agora, se ele trancar o recurso, a parte adversa sequer vai saber que o recurso foi interposto. E aí você agrava. E aí você agrava como o processamento do agravo, ainda que irregular, né? Ainda que não cumprindo o pressuposto recursal, o processamento do agravo ele é obrigatório. Então o juiz, ao receber o agravo, ele vai mandar intimar a parte contrária para cientificá-la do agravo. E aí a parte contrária que tiver ciência do agravo, ela vai ter um trabalho dobrado, né? Sem ter direito ao dobro do prazo, o prazo vai ser uniformemente 8 dias, ela vai ter que, em 8 dias, contrarrazoar, né, o recurso principal e contraminutar, ou contrarrazoar o agravo de instrumento também. Então, a parte adversa, no caso de interposição do agravo de instrumento, ela vai ter um trabalho dobrado de contrarrazoar 2 recursos agora no prazo original de 8 dias, não é no prazo dobrado, não. O trabalho é dobrado, o prazo, porém, é homogêneo ao prazo original de 8 dias. Então, essas duas formalidades, dentre outras, que a Instrução Normativa 16 nos traz, essas duas merecem destaque, porque elas esclarecem pontos do processamento do agravo que a CLT não teve condições de esclarecer. A confecção da peça de agravo de instrumento, ela também não vai ter, já segue um padrão comum de recurso, né? Que vem com endereçamento, petição de interposição, enfim. Então vamos fazer um resumo rápido aqui da montagem da peça de interposição do agravo de instrumento. Lembrando que essa peça de interposição vai ser protocolada perante o juízo de origem. Então o juízo de origem, ele vai receber a peça do agravo de instrumento, mas ele não tem gerência, ele não tem juízo de admissibilidade sobre essa peça. Então o juízo de origem vai receber essa peça e essa peça vai ser montada da seguinte maneira: endereçamento ao juízo ACO. O ACO, né, no caso do recurso ordinário e do recurso de agravo de petição, esses dois casos o juízo ACO vai ser a vara de origem. Então você vai endereçar o meritíssimo juízo de tal vara, né, do trabalho de tal lugar. Quando se tratar de agravo de instrumento de recurso de revista, você vai, o endereçamento do agravo vai ser a presidência do TRT, e quando se tratar de destrancamento de recurso extraordinário, o endereçamento vai ser o vice-presidência do TST. É o que consta lá nos regimentos internos, aí no caso do agravo de instrumento, do recurso de revista, é o que consta na lei, e no caso do agravo de instrumento do recurso extraordinário, é o que consta no regimento interno do TST. Além disso, vamos trazer aqui, né, quem são os recorrentes, né, a parte agravante, quem é o agravado, o número do processo, onde é que está a decisão recorrida. Então indica a decisão do juiz lá que trancou, né, trancou o processamento do recurso, e também onde está a sua procuração nos autos para viabilizar, né, o exercício dessa postulação. Fundamento legal, artigo 897, a linha B da CLT. O verbo também será o verbo interpor, né? Você apresenta no juízo para ele remeter a outro, então interpor agravo de instrumento. O pressuposto recursal, ou os pressupostos recursais, vão ficar aqui para o próximo parágrafo, né? E o parágrafo então vai esclarecer a tempestividade, diga quando ocorreu a ciência, e o caso do preparo é a situação do depósito recursal de até 50% do valor do recurso que se pretende destrancar, lembrando que não cabe exigência de custas no agravo de instrumento. Quem vai julgar o agravo de instrumento é o mesmo órgão que julgaria o recurso trancado. Tá? Então, o agravo de instrumento contra recurso ordinário e agravo de petição, em regra, quem julgará é a turma do TRT. Recurso de revista é a turma do TST, e o agravo de instrumento em recurso extraordinário vai ser a turma do Supremo Tribunal Federal. Podemos então passar para o próximo ponto aqui, depois que nós vemos aqui a questão da montagem, né, da petição de interposição, e aí as razões recursais,
também vai seguir uma certa estrutura já conhecida nossa, né? Egrege a turma, vamos indicar aqui quem são as partes, né? Recorrente, recorrido, agravante, agravado, né? Número do processo, faça a breve apresentação dizendo que a decisão interlocutória, né? Embora o juízo tenha procedido com prudência, com cautela no corpo do andamento processual, nesse caso específico houve uma falha e você vai indicar que falha é essa que merece aí a reforma, né, do tribunal em relação ao não prosseguimento do recurso principal. Então, o agravo do instrumento aqui, ele vai, né, expor essas razões pelas quais o juiz está incorreto, né, no sentido de trancar o seu recurso, por que ele não deveria ter feito esse trancamento do recurso, e ao final você vai requerer que o recurso principal seja, né, o seu exame seja viabilizado, né, e requer, então, portanto, o provimento do agravo para viabilizar o exame do recurso principal. Então, você não vai fazer postulações de mérito no agravo de instrumento. O mérito, digamos assim, o mérito recursal mesmo do agravo de instrumento acaba sendo matéria puramente processual, que é o destrancamento do recurso principal pelas razões A, B e C, que você vai apresentar aqui nas razões recursais do agravo de instrumento. Então, é um recurso que, tirando a questão do recurso de revista, né, que o recurso de revista nós temos uma peculiaridade curiosa que o TST vem exigindo aí que no agravo de instrumento do recurso de revista você transcreva as razões do recurso principal também no corpo do agravo, né, o que aumenta sobremaneira a extensão da peça, e no meu entender aí uma exigência que acaba se tornando um negócio redundante. Eu acho que é só porque os ministros gostariam de ler, né, a peça, né, de maneira consolidada, né, uma peça só para apreciação da matéria processual e da matéria, né, meritória também, mas o fato é que o agravo de instrumento, o mérito do agravo de instrumento é a matéria processual, é o destrancamento do recurso principal. Uma vez que o agravo é provido, a turma, né, o órgão colegiado que caberia examinar o agravo, ele pode decidir pelo exame do recurso principal. Esse exame do recurso principal pode ser no mesmo ato, ou seja, num único acórdão, é possível examinar o agravo e, provido o agravo, examinar o recurso principal logo em seguida, né? Ou então a turma provê o agravo e viabiliza que o recurso principal seja analisado numa próxima sessão de julgamento. Então, qualquer das duas posturas aqui, ela é admitida, né? Então, a turma pode dar provimento ao agravo e examinar de imediato o recurso principal, ou dar provimento ao agravo e permitir que o recurso principal seja analisado numa outra sessão. Claro que se o agravo não for provido, paciência. O agravo que não for provido, o recurso principal, ele não vai ser analisado e, portanto, aquela decisão original se torna aí atingida pela preclusão temporal, ela não pode mais ser modificada dentro do mesmo processo. Eu encerro a nossa exposição aqui sobre agravo de instrumento para chamar uma atenção para um último ponto aqui, que é a questão da denominação. Não, agravo de instrumento, ele ganhou essa denominação pela necessidade, né, de se formar um instrumento para agravar. Então, o nome agravo de instrumento vem da circunstância segundo a qual, para agravar de instrumento, você precisa formar um instrumento, formar um processinho com as peças principais para mandá-lo direto ao tribunal, para que o tribunal pudesse analisar, e aí, mantendo os autos de origem no juízo de origem, mantendo os autos processuais de origem no juízo de origem, os autos do agravo de instrumento serão destacados e mandados para outro juízo, no caso, o juízo de segunda instância, da instância superior. Acontece que com o fato, né, com a circunstância do processo judicial eletrônico, não é mais necessário formar autos eletrônicos para isso, né? Como qualquer parte e qualquer julgador pode ter acesso imediato aos autos eletrônicos, no ato de interposição do agravo, a secretaria vai fazer uma remessa eletrônica dos autos do agravo, dos autos do recurso principal, dos autos do processo principal para a instância recursal, e a instância recursal avaliará, né, a situação de prover ou não agravo e depois analisar o recurso principal provendo ou não. Então, caberá à parte, né, que está sendo aí prejudicada por essa demora processual, se a parte tiver matéria para poder avançar na execução do primeiro grau, ela pode requerer a formação de autos suplementares, né, para prosseguir a execução provisória no processo de origem. Mas, em regra, hoje, com o processo eletrônico, não se forma mais instrumento. Os autos eletrônicos vão receber o agravo de instrumento, vão receber as contrarrazões também, e os autos serão, a secretaria vai destacar a remessa dos autos eletrônicos para a instância
a instância revisora, né, a outra instância recursal. E então, o processo sai do juízo de origem. Se você, parte adversa, tiver interesse em manter o processo no juízo de origem para dar andamento a medidas, né, de efetivação da decisão, você então requer a formação de autos suplementares para prosseguir a execução no juízo de origem. Mas, em regra, os autos hoje no processo de trabalho, eles vão eletronicamente para o juízo, né, recursal, para a instância recursal, e, portanto, está dispensada a formação de instrumento. Seja porque o processo não é mais em papel, seja porque a remessa eletrônica viabiliza esse rápido trâmite, sem a necessidade, então, de maior burocracia, mas de uma burocracia mais arrastada, que em eras anteriores, em períodos anteriores, acabava atrasando demais, né, o processamento dos recursos aí, pela necessidade de se formar um processo novo, chamado instrumento, para se viabilizar o agravo de instrumento. Então, essa necessidade hoje não existe mais. Você interpõe o agravo de instrumento sem a necessidade de formar instrumento novo de processo dentro dos mesmos autos. Esses autos vão ser remetidos para o juízo recursal e, então, a parte adversa que tiver interesse em prosseguir nos atos processuais do processo de origem, ela então requer a formação de autos suplementares para tocar o processo enquanto o agravo não é decidido. Então, sobre agravo de petição e agravo de instrumento, a gente encerra a nossa abordagem agora. Eu agradeço a companhia e a paciência de vocês todos em relação ao acompanhamento desse vídeo. E convido para se inscreverem no canal e acompanhar os demais vídeos do nosso curso de Prática Jurídica Trabalhista. A gente se vê então no próximo vídeo ainda sobre a matéria recursal no processo de trabalho.